ele lhes constituiu família. Olha só. E então o faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem de viver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez diante da sua palavra, pedindo luz, iluminação, pedindo que essa palavra toque os nossos corações. Sua palavra refrigera nossa alma. Sua palavra valoriza a nossa vida. Sua palavra, Deus, valoriza o ser humano, a vida humana. A sua palavra traz vida. Sua palavra traz justiça. Sua palavra traz liberdade para todos os homens. Oh Deus, nos abençoe com a sua palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Meus queridos, então, esse é um texto bastante conhecido. Inicialmente ele levanta duas questões, você leu comigo, uma delas eu meio que já respondi, mas levanta duas questões. Primeira questão: como os hebreus cresceram tanto na terra do Egito? Quem leu o final de Gênesis sabe que é um pouco mais de 70 pessoas, entram no Egito com o sangue abraâmico, um pouco mais de 70 pessoas. Então o que é que aconteceu? Que eles cresceram dessa maneira, se multiplicaram dessa forma. Além do povo de Deus ter uma cultura de filhos e amar crianças, essa é a cultura do povo de Deus, desde os tempos remotos. O povo de Deus, ele se sente desconfortável no meio de uma cultura anti-filhos. Sempre foi assim. Então, além de eles terem essa cultura de progênese, multiplicação, crescimento, né? Havia até a simbologia da fé deles estava ligado ao nascimento, ao pacto com os filhos, dos pais para os filhos. Era por isso que os meninos eram circuncidados. Era como se houvesse um símbolo que Deus ia manter a produtividade nas gerações. Eles então circuncidaram o prepúcio dos meninos. Era como se eles nem mesmo acreditassem que a carne ia guardar a geração dos hebreus. Eles acreditavam que a fé no Deus de Abraão ia guardar a descendência dos filhos da promessa. Por isso eles não confiavam na carne, eles circuncidavam simbolicamente também o prepúcio. Mas o que acontece? Em Êxodo 12, versículo 37 ao 38, diz que também, durante o tempo que o povo de Israel esteve no Egito, muita gente que era aparentada, de linhagem semítica e aparentado com os parentes de Abraão, eles foram pouco a pouco sendo circuncidados ou de alguma maneira se ligando ao povo hebreu. Por isso eles cresceram dessa maneira. O texto de Êxodo 12, do 37 ao 38, se você fizer um cálculo aí mais ou menos rápido, de 600 mil homens do sexo masculino, sem contar mulheres e crianças, você tem o que aí? 2 milhões de pessoas no deserto. É muita gente. Isso significa, só para a gente ser rápido nisso, que a gente tem muita coisa para falar, que desde o começo o propósito de Deus é missionário. Como que Deus pega um pouco mais de 70 pessoas, elas crescem, têm descendência, mas Ele pega gente miscigena e torna eles todos o povo da promessa. Deus desde o começo queria alcançar as nações. Deus queria que a descendência de Abraão alcançasse as nações. Por isso, quando eles saíram do Egito, muita gente, temendo a Deus, temendo as promessas de Abraão, se fizeram hebreus. Isso foi maravilhoso por um lado, muita gente se fez hebreu. E isso também foi complicado de um outro lado. Alguém disse que no começo da história da igreja, muita gente se fez cristão também. Aí eles trouxeram imagem, idolatria e um monte de coisa, porque eles se fizeram cristão. Entre o povo hebreu aconteceu uma coisa parecida. Muita gente se fez hebreu.
Mas outra pergunta que a gente suscita dessa questão é: como é que duas mulheres vão fazer uma diferença? Como é que duas mulheres vão fazer uma diferença no controle de natalidade? Então a gente começa a pensar que Cifra e Puá, essas duas mulheres, elas provavelmente gerenciavam grupos de natalidade, grupos de parteiras. Por isso elas tinham uma relevância muito importante. Não era só duas mulheres para 2 milhões de pessoas. Eram duas mulheres que chefiavam grupos e mais grupos de saúde e de parto. Elas chefiavam isso. Elas tinham poder. E quando um homem igual Faraó, que não teme a Deus, não teme as promessas de Abraão e não teme o valor à vida, ele é influenciado pelo diabo, por Moloque, pela visão do mal, ele pede que elas cometam infanticídio. Não importa se é do sexo assim ou do sexo assado, o que ele está pedindo é infanticídio. Ele está legalizando o infanticídio. Ele está, na verdade, colocando uma ordem legal para que elas pratiquem o infanticídio. E o que o texto diz? Elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus. Sempre que você valoriza a vida de um ser humano é porque você teme a Deus acima de tudo. É porque você tem temor a Deus, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Você teme a Deus. Elas são ordenadas a fazer isso, e aí a gente se pega pensando: será que elas mentiram? Algumas pessoas tentam pensar: será que elas realmente mentiram? E aí Deus estaria validando isso, porque o texto diz que Deus abençoa elas. Então a nossa primeira opção é entender que elas não mentiram, mas que elas deram uma resposta evasiva. Uma resposta evasiva e, acima de tudo, uma resposta não só evasiva, mas uma resposta por causa da desobediência delas ao Estado. A Bíblia, desde o começo, ela nos dá princípios para a gente se relacionar com o governo. Um desses princípios que a gente vai olhando e vai percebendo: peraí, eles desobedeceram e Deus abençoou. Um desses princípios é: antes importa obedecer a Deus do que às pessoas. Esse é o nosso primeiro, preste atenção, esse é o nosso primeiro princípio político. Pastor, o cristianismo nos dá uma visão política? Nos dá. Primeiro eu vou te explicar. Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Quem sabia disso? Os judeus da época de Jesus. E um judeu chamado Kefa, Pedro, Cefas, ele é chamado diante do sinédrio e eles dizem: vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, e nós estamos colocando uma lei para vocês não pregarem o Evangelho. Aí Pedro diz: olha, eu li o Antigo Testamento todinho e eu entendi tudo. Antes importa obedecer a Deus do que vocês. Nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que você tem que obedecer Deus acima de tudo? Porque senão Faraó se torna Deus para você. O problema das pessoas não é que elas não adoram Deus, às vezes. O problema do ateísta não é nem que ele deixa de adorar a Deus. O problema do homem é que, se ele não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer coisa, inclusive Faraó. Faraó é o novo Deus deles. O temor das parteiras em obedecer essa ordem seria também que as hebreias sabiam cultuar a Deus? Cultuavam a Deus. Elas perceberam. Vai mexer em alguém que tem um Deus. Amém. Delas, mas que é o Deus Sim. que faz. Sim. Uma coisa nesse texto que nós pensamos é se essas parteiras realmente são hebreias ou elas trabalham ou trabalhavam para as hebreias. Isso entra um pouco no que você está falando. Se elas trabalhavam para as hebreias, elas eram egípcias, mas temeram o Deus de Israel que as hebreias tinham. Temeram a Deus. Sim. Isso.
Essa é uma possibilidade desse texto. A outra possibilidade é que elas eram realmente hebreias. Agora, uma coisa interessante é essa resposta. A resposta delas é uma resposta evasiva. Tem um autor chamado Gaspar, que ele diz que, na verdade, quando elas falam assim, olha, quando elas dizem, elas são vigorosas para dar à luz, ele diz que no hebraico isso aí é como se elas estivessem usando um cacuete, porque os egípcios, eles desprezavam a profissão de pastor, de rebanho, coisas do tipo. Eles, na verdade, odiavam essa ideia de rebanho. E o Gaspar acredita que quando elas falam assim, elas são vigorosas para dar à luz, é como se elas estivessem dizendo algo do tipo, sabe, elas são vigorosas mesmo, sabe, já viu como que acontece nos rebanhos? Elas são assim, elas são muito vigorosas, ou seja, é como se elas estivessem usando um jogo pejorativo, com as hebreias, na intenção de salvar as hebreias. Ou seja, nós tentamos filhos que eu não tenho controle. É como se elas estivessem dizendo, não, elas não estão dando a luz, elas estão parindo muito rápido. A linguagem delas é assim de propósito, porque elas querem enganar o Faraó, embora não com uma mentira. A gente não sabe, realmente as hebreias eram vigorosas para dar a luz, mas isso mostra para você que o que esse texto está ensinando? Que nós muitas vezes nós temos que desobedecer o governo. Estranho o pastor falar isso em cima do culto, né? Se chama desobediência civil. Mas não é estranho quando você lembra por que os primeiros crentes morreram. Você sabe por que Pedro, Tiago, João, os primeiros crentes morreram? Desobediência civil, temiam a Deus, obedeciam a Deus, pregavam o Evangelho. Você acha que Herodes queria que Pedro pregasse? Ele prendeu ele. Herodes usou uma força política, legal, governamental, prendeu Pedro na prisão. Ou seja, o que o governo está dizendo? Você não precisa se assustar se você vê um governo proibindo a gente de pregar, porque o governo pode ser perverso ao ponto de fazer isso. Mas aí o que você faria? Você pararia de pregar? Você deixaria ou ajudaria o assassinato dessas crianças? Não! O que você faria? Você desobedeceria a Faraó. Esse texto está ensinando desobediência civil. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, uma hora eu vou acabar desobedecendo os homens, porque eu obedeço acima de tudo Deus. Eu obedeço Deus acima de tudo. Então, se o governo fizer alguma lei abortista, racista, ou qualquer outra coisa do tipo, ou uma lei que leve à desumanização, ao desvalor da vida humana, eu vou desobedecer ao governo civil e vou obedecer a Deus. Quantos vão obedecer a Deus aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo? Obediência a Deus, temor a Deus. Não diz que elas mentiram, mas essa resposta é evasiva. E Faraó fica contente com essa resposta. Talvez ele consultou os sábios dele e perguntou: e aí? Vocês acham que as mulheres dão a luz tão rápido assim, como se elas, sabe? Elas dão a luz tão rápido assim? Elas usou até um termo pejorativo, diz que elas são vigorosas para dar a luz. Vocês acreditam nisso? Talvez o conselho, né? Talvez o conselho dos sábios do Faraó disse: não, elas são vigorosas mesmo. Se as parteiras falou, está falado. E ele se deu por satisfeito. Isso significa que você não é obrigado nem a dar informação. Você não é obrigado nem a informar. Se o governo está te caçando para tirar a sua vida, você não é obrigado. Se alguém mandar uma mensagem para você: cadê você que eu quero tirar a sua vida? Me manda a sua localização. Você não é obrigado a dar a localização. Não pode. Na verdade, os primeiros crentes morriam nas arenas, não porque eles iam lá para a delegacia do Império Romano e se entregavam, é porque eles pegavam eles. Nenhum crente é suicida, nenhum crente dá a vida dele assim. Eles perdiam a vida apesar de fugir. Muitos cristãos fugiam. Você viu quando Estevão morreu, eles fugiram para Samaria? Você viu que quando morria gente num lugar, os crentes iam para outro lugar, continuando pregando a palavra de Deus, mas fugindo.
Você não é obrigado a morrer. Deus não tem uma coisa assim, não, você tem que morrer. Se o faraó pedir onde que está, o que você fez, você não é obrigado a entregar informação para ele. Você pode dar uma resposta evasiva. Tinha um pessoal que perguntava: se eu estivesse na Segunda Guerra Mundial, pastor, os nazistas estavam atrás dos judeus, e eu tinha escondido um judeu na minha casa, eu queria salvar um judeu. Aí chega um nazista, né, irmão, e bate lá na porta e diz: tem judeu aqui ou não? Você é crente, o que você fala? Ele diz: tem judeu aqui ou não? E ele com a metralhadora na mão. Ele com a metralhadora na mão e perguntando: você tem judeu aqui ou não? Que eu quero matar judeu. O que você fala? Você é crente, não pode mentir. Alguém diz assim, que a gente tinha que falar desse jeito: se eu dissesse, você nem ia acreditar. Tem muitas respostas que são evasivas, elas não dizem nem a mentira nem a verdade, elas não entregam a informação. Acima de tudo, você não poderia mentir. Tem gente que imagina que alguns mandamentos de Deus entram em conflito com outros mandamentos. Deus disse que ele podia mentir, mas às vezes vai entrar em conflito com outro mandamento. Para você viver, você tem que mentir. Então, Deus não sabia direito. A ideia de algumas pessoas é que Deus não sabia direito o tipo de mandamento que ele deveria nos dar. Para algumas pessoas, Deus não sabia. Quando ele estava fazendo os mandamentos, ele não sabia que em algum momento o mandamento ia chocar com o outro. O nome disso aí é absolutismo gradual. Nós acreditamos que isso é blasfêmio e não é bíblico. Deus sabia que nenhum mandamento choca com outro mandamento. Quando ele disse para não mentir, é porque a essência de Deus é a verdade. Você nunca deve mentir. E você também pode proteger a sua vida, dando respostas evasivas, como Sufrá e Puá. Sifrá e Puá deram respostas evasivas. Elas deram respostas evasivas. O faraó se contentou. Mas o que eu quero falar hoje está mais ligado ao seguinte: o aborto moderno está de acordo com o paganismo antigo. Faraó era um pagão, e o aborto contemporâneo tem tudo a ver com o paganismo mais antigo da humanidade. Como ocorreu no passado, aconteceu isso já. O infanticídio já aconteceu muitas vezes e por muitas desculpas. Qual que era a desculpa de Faraó? Esse povo hebreu cresce, eles prosperam, nós temos que fazer um controle de natalidade, isto é, nós temos que praticar o infanticídio. Como ocorreu no passado, agora se trata um assunto de política estatal. Não, pastor, isso é um assunto de política estatal, é uma sabedoria de saúde pública. Esse assunto de aborto, pastor, é um assunto de saúde pública e sabedoria. Quando o governo procede assim, ele assina também o próprio julgamento dele. O texto de Mateus 18:6 diz que quem fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor que ele nem tivesse nascido e nem tivesse existido. Quem fizer um mal a estes pequeninos, era melhor que fosse amarrado uma pedra muito pesada ao pescoço dele e ele fosse jogado no meio do mar. Quando o governo assina o aborto e procede concordando com o infanticídio, ele assina a sentença de morte dele. Esse governo assina a ata de julgamento dele mesmo. Aquele dia, não importa se você foi da esfera da igreja, da esfera do Estado, da esfera da família, todas as esferas vão estar diante do trono do julgamento de Deus. E muitas delas naquele dia vão se lembrar que elas assinaram essa carta de morte. As ideias têm consequências. O aborto, o infanticídio. O que é o infanticídio? A morte de infantes. A autorização legal para a morte de infantes, o que o faraó fez. Todas essas ideias, aborto, infanticídio, eutanásia, a morte assistida. Você quer morrer ou não nesse procedimento hospitalar? Eutanásia, suicídio assistido. Todas essas ideias são ideias coerentes com as ideias do nosso tempo.
Richard Weaver escreveu um livro chamado As Ideias Têm Consequências. Eu já mencionei esse livro várias vezes. E elas têm mesmo. São essas ideias que acabam gerando a conclusão do aborto. Mas como que a conclusão do aborto faz sentido? Ou do infanticídio? São coisas similares. A conclusão seria o quê? Qual que é a conclusão dessas pessoas? O que essas ideias fazem elas concluírem? Fez Faraó concluir. O que essas ideias fez os egípcios concluírem? A conclusão é que algumas vidas humanas não são dignas de serem protegidas até que elas atinjam, que elas alcancem certos padrões. Essa é a conclusão do abortista. Um abortista defende essa tese. Se você quer refutar um abortista, você tem que refutar essa tese. Qual a tese? Algumas vidas humanas não são dignas de serem protegidas, de proteção, de valor, até que elas atinjam ou se enquadrem em algum tipo de padrão que nós estabelecemos. No caso dos abortistas, o padrão são mais semanas. Mais semanas. Você tem quantas semanas? Dependendo do tanto de semanas que você tiver, a gente vai te proteger e a sua vida vai ter valor. Depende das semanas. Você tem mais semanas, então você faz parte da família humana. Você tem menos semanas, então você não é parte da raça humana. A conclusão inevitável é essa. Essa é a conclusão do abortismo. Mas se o aborto e o infanticídio são assassinatos, o que é assassinato? Assassinato é retirar a vida de alguém sem autorização ou a sanção legal de Deus. Ou seja, se Deus não tivesse autorizado, se Deus mesmo não tivesse autorizado o aborto, isso não só seria, se o aborto e o infanticídio configurem assassinato, e mesmo assim, mesmo sendo assassinato, a gente legitima isso, nós estamos dando os passos iniciais para o começo da crueldade que vai arrastar todos nós. Se a vida não pode ser protegida no começo, por que você acha que a sua vida vai ser protegida agora? A hora mais importante era você proteger no começo. Agora não precisa mais não. Você não quis proteger antes, você acha que a sua vida está protegida agora? E esse é o começo da escada escorregadia, da crueldade que vai arrastar todos nós. Eu aprendi isso, eu ainda estava na 5ª série. Naquele dia o professor passou um filme na sala de aula chamado Gattaca, a experiência genética. Eu ficava assistindo aquele filme assim, era um futuro da humanidade onde o governo, o Estado, as leis autorizavam pais, mestres e o próprio Estado a manipular a genética das pessoas. Eu ficava assustado quando eu via aquilo. E aí na hora, antes mesmo dos filhos nascerem, os pais conversavam, né? Eles conversavam. Será que esse filho, ele vai ser bem? Aí o médico dizia, olha, ele é 70% de chance dele ser paralítico, ele ter uma paralisia cerebral. Então você pode descartar isso. E esse agora? Esse agora já tem 85% de chance dele desenvolver um acidente vascular cerebral no futuro. Não, então esse descarta. E esse aqui? Esse aqui é perfeito. O nome disso é eugenia, seleção da raça humana. Nós nos tornamos os próprios produtos de nós mesmos. Agora a gente vai escolher quem é mais ou menos perfeito. Se eu tenho uma deficiência visual, eu cedo espaço para outra pessoa perfeita, melhor do que eu, que não tem uma deficiência nos olhos. Se você tem um acidente ou um problema de saúde, então talvez no futuro, olha que ideia absurda, os humanos são manipulados como produtos da raça, sabe? Eu assisti aquilo e ficava pensando, mas será que o futuro pode ser assim? Meu querido, se nós não nos voltarmos para Deus, já é assim. Se nós não nos voltarmos a Deus,
não tem mais nada que segura a mão de Faraó. O Estado, ele tomou para si o atributo de Deus. Faraó tinha no topo da sua cabeça um chapéu de ouro, um tipo de mitra dourada, onde tinha uma serpente com olhos de rubis, e aquela serpente com aqueles olhos olhando para Moisés e para os hebreus, era o símbolo de todo o poder maligno por trás do Egito. E é esse poder maligno que autorizava o infanticídio e o massacre das crianças. Era uma cultura antifilhos. Naqueles dias, quando Deus levantou Moisés e os hebreus, toda a humanidade era massacrada. A religião comum da humanidade era o politeísmo. E é interessante isso. O politeísmo não leva à liberdade. O que Moisés e todos os hebreus perceberam é que quando uma nação adora vários deuses, ela nunca é uma nação viva. Nunca é. Pastor, me fala mais alguém que admitiu isso. Platão, em A República, ele disse: olha, se eu pudesse começar uma república, eu expulsaria os deuses dessa república, porque os nossos deuses gregos, Zeus, Apolo, Poseidon, eles não são exemplo para nós, e a adoração aos vários deuses levou os gregos à tirania e à falta de liberdade. O sonho da democracia deles, da república, nunca se cumpriu. Algumas pessoas escreveram, Luciano Câmara escreveu um livro chamado O Mundo de Atenas, né? E aí ele desmistifica isso tudo hoje, que falam nas nossas universidades, os gregos eram livres, os gregos eram um exemplo da república, em Platão, eles foram massacrados por tiranias e reis. Porque nenhuma nação politeísta que adora vários deuses tem liberdade e justiça para todos. Nenhuma. Quando aquele povo subiu no Monte Sinai e Moisés desceu com as tábuas da lei, eles conheceram um sistema político que traz liberdade e justiça para todos. A República Hebraica. Só que as culturas serão julgadas de muitas formas. Imagina como uma cultura vai ser julgada. Daqui a 10 anos, nós já vamos ser julgados. Os nossos filhos, os nossos netos já vão falar muita coisa sobre nós. Eles vão pensar por que a gente acreditava numa coisa, por que a gente fazia uma coisa, por que a gente se vestia de um jeito. As culturas sempre são julgadas. Só que tem um julgamento que é o teste final para uma cultura. É o julgamento final de uma cultura. É a pergunta: como eles trataram as pessoas? Esse é o julgamento final para uma cultura. Eles foram racistas. Eles fizeram apartheid. Como é que o meu tataravô, como é que a minha tataravó, como é que aquela cultura norte-americana, aquela cultura russa, enviou os próprios russos para os gulags, para serem massacrados nos campos de extermínio. Os judeus, como que os nazistas fizeram isso? É você julgando as culturas que antecederam. Sabe como que a nossa cultura vai ser julgada? Como nós tratamos as pessoas hoje. Ou melhor, as pessoas não começam assim. Elas começam bem aqui no mundo. É ali que começam as pessoas. Então a pergunta vai ser: o que essa sociedade fez para proteger as crianças? Dietrich Bonhoeffer, um pastor que foi assassinado por Hitler na Segunda Guerra Mundial, pastor da Igreja Luterana. Bonhoeffer dizia: o teste de moralidade para uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. Você quer saber o quanto que a nossa cultura é moral? Você quer testar o quanto que o brasileiro é um povo bom? Não começa pelo futebol, não. A gente já tenta. Não começa por aí, não. Não começa pelo esporte. Não começa porque a gente escreveu livro de filosofia. Não começa porque a gente fez isso. Começa pelo o que a gente fez pelas pessoas quando a vida começa. Começa o teste aí. O que os brasileiros fizeram pelas crianças deles? O teste de moralidade de uma sociedade é medido pelo que ela faz com as suas crianças. É por isso que agora a Bíblia está condenando o Faraó. Está dizendo: você viu o que Faraó fez?
ele ordenou o massacre daquelas crianças. Esse é o teste da moralidade deles. É por isso que eu puni eles com pragas. É por isso que naquela noite eu visitei os filhos deles. É por isso, porque eu tenho direito. Eles não tinham direito de fazer isso, mas eu tenho. E eu apliquei o próprio teste contra eles. Eles não passaram esse teste. Quem considera pessoas como matéria, produto, combustível, sempre luta contra aqueles que consideram as pessoas únicas, pessoas que têm valor. Eles lutam contra essas pessoas. Faraó não se deu por satisfeito. Moloque também não se dá por satisfeito. Moloque quer os filhos. Deus disse: você não pode entregar os seus filhos a Moloque. Havia várias religiões que ordenavam a morte de crianças para rituais. E Deus falou: eu não sou Moloque. Vocês não podem me chamar de Yahvé Moloque, porque eu não sou Moloque. E eu nunca, Jeremias, ordenei que vocês passassem os filhos de vocês pelo fogo, ou sacrificassem os filhos de vocês. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é Moloque. Oh, nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o valor da vida. O nosso Deus é o Deus da justiça. É o Deus da proteção. É o Deus que guarda as crianças. Ele é o Deus do órfão e da viúva. Ele é o Deus da vida e da liberdade. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Não leve isso na brincadeira. Sempre quando uma lei injusta começa, ela arrasta um maior número de vítimas. Quando a Alemanha aceitou a proposta nazista de Hitler, eles começaram matando só 6 milhões de judeus. Só que tinha mais coisa. No começo era só judeu para eles. Só que quando a gente começa com o abismo, o aborto, o infanticídio, o nazismo, o abismo sempre vai puxando outra coisa. Então os nazistas começaram a matar judeus, ciganos, eles começaram a matar eslavos, concorrentes da raça pura deles, eles começaram a matar russos, e eles terminaram matando quem? Alemães. Os nazistas terminaram matando quem? Eles mesmos. Os nazistas terminaram matando os nazistas. Eles mataram os nazistas e os filhos deles. Você nunca está protegido com o aborto. Quando uma lei dessa começa, você pode saber, ela vai arrastar todos nós. Você nunca está protegido com o faraó. Não, meu querido, você quer negociar com o faraó negocia com o chicote na mão. Você é o próximo. Quando Hitler começou a fazer esse plano assassino de matar judeu, um estadista na Inglaterra chamado Winston Churchill, ele disse: eu não vou negociar com esse homem. Ele andava no metrô para chegar ao parlamento inglês. E no metrô ele perguntou para os cidadãos, eles não sabiam que era ele, o primeiro-ministro da Inglaterra, dentro do metrô. Ele disse: você que é inglês, você aceitaria um acordo com Hitler? Ele disse: jamais, senhor. Aquilo vai levar à morte de todos nós. E você? Você iria para a guerra para salvar a sua família? Eu iria, senhor. Eu iria à guerra. Ele se levantou e disse: é aqui que eu paro. É no parlamento. E eles se conheceram. Isso é Winston Churchill. Ele diz: é assim, hoje é o dia onde eu discurso na Câmara dos Lordes se nós vamos ou não para a guerra, ou se nós aceitamos o contrato com ele. Ele chegou lá, ele amassou um papel, jogou fora e disse: nós vamos para a guerra. Nós vamos para a guerra. O parlamento começou a entrar em ovacionar Churchill, e alguém chegou atrás e disse: o que está acontecendo? Alguém disse: ele nos mandou para a guerra. Mas ele não aprovou o acordo com Hitler? Não se pode negociar com o diabo tem um chicote na mão.
Se Winston Churchill tivesse negociado, alguns historiadores dizem, se ele tivesse negociado e a Inglaterra tivesse ajudado os alemães, a gente nem sabe o que esse mundo ia estar hoje. Você nunca negocia com o faraó. Nunca. Você viu o que Moisés disse? Não vai ficar nenhuma unha nossa com você, faraó. Não, vocês podem sair do Egito, só deixem os seus filhos aqui, hebreus. Eles disseram, nenhuma unha nossa vai ficar com você, faraó. Nem um bebê mais vai ser assassinado debaixo das mãos de faraó. E eles ganharam vida para sempre. Nem uma unha nossa. Nós não vamos aceitar que nem um bebê seja massacrado mais. Nem uma criança, nem um infanticídio, nem uma lei. Nós queremos vida, liberdade, justiça para todos. Nós queremos a vida da lei de Deus. Faraó negocia com um chicote na mão. E o abismo dele só leva ao abismo. Vocês deixam matar os filhos de vocês? Agora nós vamos matar os mais incapazes. E agora vamos matar os mais dissidentes. O próximo é você. Nunca aceite isso. Numa sociedade humanista, onde o homem é a medida de tudo, o homem que dá as leis, a ideia moral dessas pessoas, elas oscilam de geração em geração. Então, o que era inimaginável um tempo atrás, agora é imaginável. Tem um palestrante aí, ele tem síndrome de Down e ele palestra muito sobre a defesa da vida. E uma das frases dele, ele dizia: eu não quero que o aborto se torne legal. Eu quero que o aborto se torne, de novo, impensável. Eu não quero que o aborto se torne legal. Eu quero que as pessoas nem pensem nisso mais. Só da gente estar debatendo isso, a gente já está errado. Só da gente estar debatendo esse assunto, mas será? A gente já está errado. O valor da vida é tal. Só que no padrão do nosso mundo humanista, as coisas mudam rápido e nenhuma lei pode perdurar por muito tempo. Quando o Estado é Deus, quando o faraó é Deus, quando o governo é Deus, você não sabe qual é a nova lei de amanhã. O conceito de sacralidade da vida ter valor, ser sagrado, foi plenamente desenvolvido não pelos gregos, não pelos romanos. Aliás, os romanos também abortavam, praticavam infanticídio. E quem era contra eles? Os cristãos. Os cristãos herdaram isso dos judeus, da República Hebraica. Desde o começo da igreja, os crentes, os cristãos sempre consideraram o infanticídio assassinato. Então, quando Faraó matou os inocentes, ou Herodes mandou matar todos aqueles meninos por causa de Jesus, os cristãos sempre souberam que isso é assassinato. Então, não foi os gregos, os romanos, não foi nenhum juramento médico. Aliás, o juramento, você sabia que a medicina, esse é um livro que a irmã Miriam me deu, a tradição da medicina, né? E naquele livro fala do juramento de Hipócrates. Hipócrates foi, assim, o pai da medicina grega, né? E até hoje, nas tradições de formatura da medicina, os jovens médicos têm que estender a mão e jurar o julgamento de Hipócrates. É interessante porque uma parte do julgamento diz: não farei aborto, não induzirei ao suicídio, nem nada que tire a vida de uma pessoa. Um médico só pode trabalhar assim. Eu converso com médicos, eles dizem: eu fiz o juramento de Hipócrates. Só que nem foi o juramento de Hipócrates que subsistiu. Os gregos continuavam abortando e praticando infanticídio. Mas quando o cristianismo raiou e começou a brilhar e conquistar as nações, todo aborto e infanticídio foi considerado assassinato. Nós fundamentamos o valor da vida. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Os cristãos então foram perfeitos na história. Eles sempre cumpriram o sermão do monte. Eu não estou dizendo que a gente foi perfeito. Eu estou dizendo que nós estabelecemos o valor da vida. Não nós. A palavra de Deus estabeleceu o valor da vida. A palavra de Deus sempre considerou o aborto e o infanticídio como assassinato. Na nossa era, contudo, o homem não sabe mais o que ele é. O que é o homem hoje?
Você assiste os documentários, esse dia eu assisti um do Cosmos, é o Neil deGrasse Tyson, ele é um astrofísico ateu. Nós somos uma poeira das estrelas, nós somos uma parte da máquina. O homem não é mais importante do que a grama lá fora. Ele só é mais complexo, ele tem mais célula, mais química, neurônio. Como ele é complexo, mas ele é só uma máquina. Ele é poeira das estrelas. O ateísmo não dá valor para a vida humana. E nós vivemos nesse tempo. Isso é pregado nas nossas escolas, através da mídia. E quando você tem uma sociedade que reduz o valor da vida humana, você não precisa esperar que ela vai defender a vida desde a concepção. Nós notamos cada dia mais um mundo coerente. É coerente. Nosso mundo está ficando mais coerente cada dia. E mais feio. Mais coerente porque as pessoas estão levando o baixo conceito da humanidade que elas têm, que o homem é uma máquina, que o homem é um fruto da evolução, que ele é uma poeira perdida das estrelas. Esse baixo conceito humano, eles estão levando às últimas consequências, porque se o homem é uma máquina, você aborta o homem se não for importante. Se o homem é uma máquina, não existe um valor na vida realmente. Morreu um, nasce outro, tudo é uma máquina. Ou seja, nós notamos um mundo mais coerente, porque as pessoas estão levando, elas estão sendo coerentes. Eu vi um vídeo ontem de um abortista gritando diante da Suprema Corte: nós amamos matar bebês, nós amamos matar bebês. Ela gritava aquilo. O que eu pensei disso? Ela é coerente. Ela não é coerente? E ela é bem novinha, né? Bem novinha. Pensei, ela é coerente. Coerência ela tem. Por quê? Ela é ateísta. Ela diz que o Estado é Deus. Ou a Suprema Corte americana diz até que semanas alguém pode viver. Então, para ela, a Suprema Corte é Deus. Então, ela é coerente, mas é uma feiura universal, porque nós estamos desumanizando as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, chegou o tempo de nós falarmos do valor da vida humana. Em nome de Jesus, meu irmão. Pregue o valor da vida humana, ensine. Um dos juízes da Suprema Corte, o Oliver Wendell, disse assim: a verdade para mim, a verdade é o voto da maioria. Não se pode vencer o voto da maioria, e ele vence todos os outros votos. Então, para ele, se a maioria votar amanhã que você tem que morrer, você tem que morrer, porque é o voto da maioria. Brilhante, né? Brilhante. Sem proteção, sem defesa. Agora Deus é 51%, é o voto da maioria. O que é o voto da maioria? 51%. Agora, por causa de 51%, milhares de bebês vão ser assassinados. Por causa de 51%, o voto da maioria. Que brilhante! Para que Bíblia? Para que essas coisas? Para que Constituição? É só 51%. Os americanos começaram a se perguntar: para que a gente tem a Constituição americana? Os pais fundadores disseram na primeira emenda que a vida vale a pena sempre. Mas para que isso? A gente só precisa de 51% para saber se você vai ser escravizado, 51% para saber se você vai morrer, 51% para saber o que a gente vai fazer com seus pais, com seus avós. 51%. Por que a gente não rasga a Constituição e coloca uma folha branca e escreve 51%? Ponto. Problema resolvido. Não é assim que funciona. O destino dos infantes hebreus foi negado desse jeito. Qualquer Estado supremo às leis de Deus conduz a isso, porque o Estado se torna Deus. Enfim, a gente nota o quê? Para fechar essa mensagem, o que a gente nota? A gente nota a esquizofrenia de Faraó e a gente nota a esquizofrenia da política dos nossos dias. Enquanto os pediatras estão fazendo o máximo e dando o seu melhor para no hospital ressuscitar uma criança que está no leito de UTI, no outro quarto, os obstetras estão massacrando o bebê. Tão coerente isso, né? Faz tanta coerência. No mesmo centro médico, um pediatra está ressuscitando uma criança, salvando ela do leito de UTI, dando o máximo. No outro lado do centro médico,
um obstetra está arrancando braços, pernas e assassinando o bebê. Faz tão sentido isso. Como que é coerente? Sabe? Faraó pensa que os menores de idade eles não podem comprar álcool nem cigarros. Isso é coerente. Mas ele acha que eles podem ter direito a um aborto eletivo, sem consentimento nem conhecimento dos pais. As crianças e os adolescentes, os jovens, eles não podem comprar álcool e cigarro se eles não atingirem a idade, mas sem atingir a idade, não, eles podem pedir o aborto, com ou sem consentimento dos pais. Faraó faz tanto sentido, né? Faraó também tentou erradicar a fome no Egito. Por causa de José, ele conseguiu impedir a fome no Egito. Mas agora ele está jogando carne no lixo. Você entendeu o que eu disse, né? Ele está jogando carne no lixo. Gordon Clark, é um pastor evangélico falecido, ele dizia: os abortistas estão brigando pela guerra de fome lá no Congo ou em outros lugares, enquanto eles jogam a carne dos bebês na lata de lixo. Se a vida humana não vale nada para eles, por que eles não aproveitam a carne? Nada faz sentido nesses irmãos. Sabe por que não faz sentido? Porque se uma mãe tem direito de assassinar o próprio filho dela, o que vai acontecer mais depois? Se a gente não pode proteger nem reconhecer o valor da vida humana desde a concepção, quem precisa da gente mais tarde? Se você não pode reconhecer e proteger o valor da vida humana desde a concepção, para que uma pessoa vai precisar de você mais tarde? Provérbios 31 diz: proteja aqueles que não podem falar por si mesmos. Provérbios 31, 8. Proteja, lute em favor daquelas pessoas, das vidas que não podem se defender e não podem falar por elas mesmas. Isso aí é para proteger as crianças, os fetos. Ou seja, é uma outra palavra para pessoa, vida. A política do aborto, na verdade, é a política do aborto da raça humana. Nós precisamos mais uma vez do Deus de Moisés, o Deus da República Hebraica, para a liberdade e justiça de todos. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar pelo nosso país. Glória a Deus. Nós precisamos mais uma vez daquele Deus da República Hebraica. Nós precisamos mais uma vez de Deus. Quando Deus vem, existe espaço para a vida. Quando Deus vem, a vida faz sentido, a vida tem valor desde o momento mais tênue dela. Ela tem valor, tem propósito. Davi dizia no Salmo 139: Deus, eu sei que a minha vida tem valor para você, porque eu ainda era informe, e eu ainda estava como embrião na minha mãe, Deus, e você me formou e me fez, e a minha vida tinha valor desde aquela hora, Deus. E eu quero te dizer, a sua vida é importante para Deus. A vida de todo ser humano é importante para Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos proteção de toda a vida humana. Nós te pedimos, ó Deus, reverta os planos de Faraó. Nos ajude a pregar, nos ajude, ó Deus, a protestar, nos ajude a orar, nos ajude a batalhar de todas as forças, de todas as formas, ó Deus, dentro, fora da igreja, para que essa impunidade não fique assim, para que o assassinato de milhões de pessoas não saia impune, ó Deus. Nós oramos contra os abortistas, o Salmo 58, quebra os seus dentes, ó Deus, e faz justiça ao pobre, a viúva e ao desamparado, em nome de Jesus, Senhor. Proteja os desamparados, ó Deus. Somente o Senhor é o nosso escudo, o escudo da raça humana, a proteção da vida humana, para a honra e glória do seu nome. Faça assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem se assentar.